Você realmente acha que hoje o site não faz diferença nenhuma, não aumenta a autoridade, não ajuda na conversão, não fortalece marca, você realmente acha que não muda nada o site? Bom, se você acha isso, você está errado e eu consigo comprovar tranquilamente. A gente pode fazer ficar conversando horas sobre esse assunto, mas aqui o foco é falar para quem sabe que o site é importante e pode ajustar alguns pontos para que a sua conversão seja melhor, a sua marca fique mais reforçada, enfim, e tudo dê mais certo. Vamos lá para o seguinte: o maior erro que eu vi nos últimos 5 anos, analisando, construindo sites, nossa equipe tem entregue mais de 500 sites aí nos últimos anos, é falta de intencionalidade. Como assim? Qual foto você usa na capa do seu site? Por que você usou essa foto nesse tamanho, nessa iluminação, nesse ângulo? Por que o botão é desse tamanho? Por que a headline é essa headline? Você testou essa headline? Criado para mobile ou está só para o desktop? Os ícones lá do menu, eles são fáceis de acessar ou a pessoa tem que ficar ali perdido no site? Ele é rápido, ele é gostoso, ele é bonito, ele conversa com a comunicação, o jeito de conversar, o jeito de falar, o jeito de entender o mundo dos seus clientes, da pessoa que você quer que veja aquele site. Enfim, a falta de intencionalidade é quando você faz textos, design, programação, qualquer coisa, sem ter um bom porquê por trás, tá? Então é isso. Tem coisas que eu vou falar aqui que elas são erro para a maioria das pessoas, mas nem todos os sites. Tem sites que vão fazer de um jeito determinado por intencionalidade. E aí existe o porquê, tudo bem. Mas na maioria das vezes não tem. Então vamos pegar algumas coisas, vou ter que pegar minha colinha aqui. Então a primeira coisa é o seguinte: muito CTA, muito botão para a pessoa clicar. Sabe quando você entra no Google, aliás, quando você entra no YouTube, no iFood, na Netflix, em outros lugares, e você fica ali, é um paralysis by analysis, né? Você fica um tempão olhando o que você vai decidir. Muito bem, o ideal é que o seu site ele tenha uma boa headline, uma boa foto e um bom botão. Esse botão pode ser um bom botão de WhatsApp, pode ser um bom botão de compra. Claro, se você é e-commerce é um pouco diferente, o ideal seria fazer landing page, certo? A landing page sim, um bom botãozão de compra. Ou se você vende serviços, um bom botãozão de converse com a gente, peça um orçamento, alguma coisa assim, né? Então, isso é importante. Não gosto de fazer site que tem um monte de coisa para a pessoa clicar, porque aquilo faz com que o cérebro dela tenha que decidir, mesmo que ela não perceba, ela tem que decidir não clicar ali e clicar ali. Maravilha? Então a primeira coisa, tem muito CTA. A segunda coisa é um site muito poluído. Ou seja, a pessoa assim, não está claro, ela tem que bater o olho, a ideia chamou a atenção, a foto é bonita e tem um botão. Às vezes tem elementos de design que fazem com que o site fique assim meio poluído, tem muitos blocos, tem muita coisa, tem coisas se mexendo, você fica meio, sabe, não dá vontade, parece site de aposta, você tem vontade de sair, percebe? Então, eu não estou dizendo que o site tem que ser clean, ele não precisa ser clean, ele pode ser minimalista e clean, mas ele pode ser também um site rico. Por exemplo, quando você olha para o teto da Capela Sistina, você vai falar que é um teto clean? Óbvio que não, mas ele é muito bonito, ele tem uma razão de ser. Maravilha? A arte é resultado, ela não é intenção. Então a intenção do cara ali era, sei lá, ganhar dinheiro. Não, mas o resultado que ficou é o que importa. Então assim, quando a gente olha no site, a gente tem que perceber que, cara, o design ali, ele pode ser rico, ele pode ser forte, ele pode ser assim, magnífico, mas ele não pode gerar nada, ele tem que trazer, por exemplo, se ele tiver pessoas, tem que ter uma expressão na face, ele tem que trazer elementos de realidade, porque se ele ficar muito virtual, se ele ficar muito com cara de, sabe, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A pessoa sai, a pessoa desconecta, a pessoa acha que é fake, enfim, ela vai embora. Maravilha? Então o site ele não pode ter um monte de botão, não deveria ter um monte de botão, o design também, ele pode até ser rico, não precisa ser clean nem minimalista, mas se ele for é mais fácil, óbvio, né? Mas se ele não for, ele tem que também, eu posso mostrar vários exemplos aqui, posso até colocar você em contato com o meu designer, se você quiser conversar sobre isso, ver exemplos de site nessa pegada que eu estou explicando, tá bom? Mas o design, ele pode ser clean ou ele não pode ser clean, ele pode não ser clean, mas ele tem que, de fato, trazer elementos de realidade que fixem a atenção da pessoa. Você quer, na hora que ela entra no seu site, que aquele design puxe a atenção da pessoa, puxe, entendeu? Isso é muito importante, puxe a atenção, porque não existe persuasão sem atenção, não existe informação, nem como educar, ensinar, persuadir, nada sem atenção. Então, o design e a copy, o texto, tem que puxar a atenção. Maravilha? Pode ser clean, pode não ser, mas tem que puxar a atenção. Bom, próxima coisa é uma headline falando de você e não falando de quem está lendo.
Na hora que eu entro numa página, eu quero que aquela comunicação fale comigo, com o desejo que eu tenho, com uma dor que eu tenho, com uma crença que eu tenho, mais do que falar, eu sou não sei o que, eu vou fazer não sei o que, entendeu? Ah, mas é um site institucional, a gente tem que falar sobre nós mesmos. Tudo bem, mas você fala sobre você para gerar resultado no outro, né? Então, por exemplo, eu auxilio tal público a conquistar tal desejo através de tal mecanismo que você vende, seu serviço, tal. Beleza? Quanto mais específico for, melhor. Ah, transformar a autoestima. Cara, vamos ser mais específico aí. Entendeu? Então, assim, essa é uma coisa importante, tá? Se você quiser, a gente pode criar todos esses textos do seu site, o design, a programação, a galera gosta muito, beleza? Ok, então isso é uma coisa importante. A headline, ela tem que falar com a pessoa, não com você mesmo, certo? Porque o site, ele deveria ser criado para quem? Para quem vai ler, e não para quem o criou, certo? Beleza. Outro ponto muito grande é quando os textos do site, eles parecem copiados. Eles parecem textos de Wikipedia, textos de blog, eles não são textos que parecem conversa. Esse vídeo, ele é uma conversa. Você poderia estar aqui sentado no meu escritório, né? Ou eu poderia estar aí a gente conversando. Agora, tem texto de site que fica, não sei o que, fica um texto frio, um texto que não parece conversa, um texto que não usa, um diálogo, um texto que não tem, de fato, que não conversa com a pessoa como se fosse eu conversando com uma pessoa real, conversando com outra pessoa real. E aí, óbvio que não gera atenção. Então, os textos, eles estão com muita cara de artigão e tal, ou eles estão com cara de assim, ei, eu sei que você tem desafio com isso, isso e isso. Eu resolvi assim, assim, assado. Tal pessoa, sabe? O texto, ele é uma conversa. E é legal também que a gente entenda que, cara, eu vou narrar, eu vou fazer esse texto em primeira pessoa, maravilha? Ou seja, eu falando com você, eu sou um médico. Eu sou um exemplo, tá? Eu não sou, mas eu estou dando um exemplo. Se eu sou médico, eu estou falando eu com o paciente naquele site, ou nós, o instituto tal, a equipe tal. Eu estou falando em primeira ou em terceira pessoa. E se eu estou narrando um caso de um paciente, eu sou o quê? O narrador onisciente, ou, sabe? Então é importante a gente ter essa sutileza para que a comunicação ali de fato prenda a pessoa. Lembra que eu falei? O design, o texto tem que prender a atenção, senão ela vai ter 1 milhão de abas, ela não vai de fato ficar ali como você quer. Maravilha? Outras coisas é o seguinte, pouca imagem, site com pouca imagem, a gente gosta de imagem, certo? Por quê? Quando você fica vendo no Reels, no seu Instagram ou no TikTok, aquilo o quê? Bombardeio de dopamina. Por quê? Porque são coisas diferentes, são novidades, quebra de padrão, te entretém. Então, se o site ele só tem texto, ou só imagem, fica cansativo. Então a gente tem que escolher muito bem as imagens, o tamanho das imagens, o ângulo das imagens. Maravilha? Outra coisa, a pobreza de referências gringas. Tem sites lindos, maravilhosos lá fora e que algumas equipes não pesquisam, não conhecem. O que acaba acontecendo? Com que o site que você tem ele fique muito parecido com o site de todo mundo. Por quê? Porque não se tem uma pesquisa séria de bibliografia, de referência lá fora. Então a gente tem que sempre olhar isso, certo? Principalmente lá nos Estados Unidos, que o pessoal tem um viés de conversão muito aguçado. Então eles testaram muita coisa nos últimos 100 e poucos anos. Então, se a equipe que está fazendo o seu site ela só tem visão de sites nacionais, isso pode ser um problema, pode ficar pobre, entende? Então isso é um desafio. Erros de português, impressionante isso. Domínio, sabe o domínio? www. Grande demais, o domínio tem que ser simples, certo? Botões muito pequenos. Poxa, se o botão é pequeno, não dá vontade de clicar. É a lei do mínimo esforço. É mais fácil clicar no botão grande que no botão pequeno. Então a pessoa tende a clicar mais. Simples assim. Se você é um lugar físico, tenha um mapa de localização. Por quê? Isso faz com que a pessoa confie um pouco mais, certo? Então, eu realmente recomendo que você tenha isso. Como é que você... Tem até uma dica, né? Como é que você sabe se o site ele é verdadeiro ou falso? Bom, tem várias dicas, mas uma delas é, geralmente, principalmente quando é leilão, coisa assim, .com. A galera coloca .com. Né? Isso é um site falso, o .com.br tende a ser mais verdadeiro. Então, eu gosto de sites que tem o .com.br no domínio, tá? Mas voltando nessa questão do mapa de localização, um local específico, de preferência que a pessoa consiga ver no Google Maps também, no Google Meu Negócio. Maravilha? É isso, tá? São alguns pontos. Vamos falar de algumas coisas que o meu designer, ele recomenda ter no site também. Pop-ups invasivos, então é uma coisa que dá a impressão que você está sendo marqueteiro demais quando você tem o uso de pop-ups muito forte no site.
Conteúdo em excesso, né? Então quando você tem muita explicação, isso dificulta a beleza do site, então blocos de texto muito densos também dificultam. E Hero Session, né? Que é a primeira dobra, pouco atrativa, né? Pouco sensual, isso também vai prejudicar. Maravilha? Então, se essas dicas introdutórias fizeram sentido para você, clica aqui no OK, no thumbs up do vídeo, né? Me segue lá no Instagram, vamos conversando. Tamo junto!